Todos nós conhecemos a bandeira do Brasil e sabemos que ela tem 4 cores, não é isso? Então, vamos imaginar o seguinte. Em relação à política, que é um assunto muito importante, eu gosto muito e é muito importante para o Brasil e para o mundo inteiro que a administração pública seja composta de pessoas, primeiramente, que sejam tementes a Deus, que é real dono de tudo e que nos deu leis para serem seguidas para o nosso bem. Em segundo lugar, seja uma pessoa decente, uma pessoa que gosta de praticar a integridade, tenha dignidade, mesmo sendo um ser humano que erra como qualquer outro, mas um ser humano que busca acertar e quando erra, tenta resolver o erro rapidinho e voltar para o caminho certo. Um ser humano que goste de trabalhar e que principalmente saiba que o dinheiro que está lá não é dele, é dinheiro das pessoas do país que ele está administrando. O bem é público, público não significa que é para fazer o que quiser, mas significa que é o bem do povo, que é quem gera renda para que ele tenha dinheiro para fazer o país, a casa, ser um lugar melhor para a família que mora nela. Então, a pessoa tem que querer, tem que ser inteligente, tem que gostar de trabalhar, respeitar o próximo, entender que o dinheiro não é dela, ser uma pessoa, enfim, ética. E a gente só consegue essa ética quando a gente é temente a Deus. Então, eu tenho visto, não é de agora, mas que apesar de terem vários partidos, eles se coligam para fazer 2 lados, a esquerda e a direita. Só isso que tem, não tem mais nada de político, é só esquerda e direita. Esquerda é o conservadorismo, o direito é o conservadorismo e a esquerda é o liberalismo. E todo mundo viu aí como que ser liberal, sem regras e fazer tudo o que quer. Deu uma bagunça, uma anarquia, uma destruição do patrimônio público e os brasileiros, que são a família nessa casa chamada Brasil, estava à míngua, pobre, decaindo, tanto moralmente quanto materialmente, e o país estava indo para uma derrocada. E Deus agiu e colocou um homem de fé e de integridade para ser o administrador público maior e ter a sua equipe também de integridade. Mas uma coisa ainda me incomoda, as pessoas, não todas, porque muitas conseguiram perceber o que é uma administração de verdade e então deixaram de estar do lado da esquerda, que é o comunismo. Então, a maioria jovens que nunca tinha se deparado com uma administração verdadeira e honesta, estão sentindo o resultado dessa administração maravilhosa, ao contrário do que os professores estavam falando nas salas de aula, inclusive sem poder, que sala de aula é para estudar matemática, geografia, história e não é palanque. E é um campo neutro para que as pessoas possam estudar e se tornar profissionais. Então, ao contrário do que tanto a mídia quanto vários professores, não todos, nunca é todos, não se pode generalizar, falava da direita é que é ditadura, e não é assim. Você pode ver que na Venezuela não é a direita, é a esquerda, e é o que o presidente está fazendo com as pessoas do país. Isso é assim, ditadura, né? Tomar posse dos bens, do patrimônio público, impedir de ter os produtos, concorrência nas prateleiras, enfim, tudo que você quiser saber com maiores detalhes, procure lá na internet para ver sobre a Venezuela, e lá não é a direita que está administrando. Então, os jovens que ainda nem conheciam o que é um Brasil sem horário de verão, o que é o sol nascer no horário certo, você entender que é aquele horário, o que é
o horário natural que Deus fez e compunham a maioria dos esquerdistas no Brasil. E, graças a Deus, os jovens acordaram. E estão vendo, porque são inteligentes, que a direita não é nada daquilo que eles aprenderam que era. A direita, na verdade, é que está arrumando a coisa como se fosse um pai e mãe arrumando a casa depois que ficou muito tempo fora e os filhos ficaram sozinhos na casa, dando festas sem fim, acabando com toda a comida da despensa, não pagando as contas da luz, nem água, nem telefone. Então os pais chegaram para colocar ordem e expulsar os visitantes que estavam ali detonando a casa, no nosso caso, o nosso Brasil. Então eu fico muito feliz que os jovens estejam vendo isso e muitos esquerdistas, embora nem todos sejam jovens. Mas ainda me incomoda a divisão, não meio a meio, mas que alguns brasileiros ainda estejam enganados com a esquerda, e eu acredito também, devo dizer isto, e é minha opinião pessoal, a gente não tem que ser esse negócio de dois times, esquerda, direita, a gente não tem que lutar entre si. A gente tem que estar unido. Você pode ver aí no meu Facebook, no meu Instagram, há anos que eu venho cantando esta música, que a gente tem que ser unido, porque o Brasil é um país e nós somos brasileiros. Não, a política não é um time de futebol que a gente torce para um e torce para o outro. Não podemos ver políticos como ídolos, salvadores da pátria. A gente tem que ver político como uma pessoa profissional que está fazendo um bom trabalho ou não está. E a característica número 1 de um bom político, que é uma profissão e tem que ser oficializada como tal, é se ele une a nação ou divide. Se ele atiça os irmãos a brigarem entre si, ou ele conversa e mostra que isso está errado, porque nós dependemos de todos os 200 milhões que compõem a nossa casa. Então nós temos que nos unir. O Brasil é um país novo, é um país bebê, país de 500 aninhos. Então nós não podemos ficar imaturos e ficar brigando uns com os outros e ficar aí brigando na internet, chamando um de esquerdopata e o outro chamando da direita de bolsominions. Isso é tão imaturo, infantil, isso é tão precário e nocivo para o desenvolvimento do país. Então, eu venho aqui analisar por alto nós, os brasileiros, que votamos e para mostrar para vocês que não tem sentido ser separado e ser direita e esquerda. Tem sentido você ver aquele candidato é bom e uma pessoa de bem, ela realmente tem inteligência? O que ela quer? Quais são os planos dela para administrar a nossa casa comum? Então, veja só, muitos brasileiros não votaram nessa eleição, ficaram em dúvida. Então, vamos pegar a cor brasileira, branquinha, e vamos representar com ela os votos em branco, os votos nulos, os votos das crianças que não votam, dos adolescentes que não votam, dos idosos que não votam, dos que não podiam votar por algum motivo. Esse é a parte do país que não votou por algum motivo. É muita gente. Se você somar aí os que votaram no Bolsonaro e os que votaram no outro candidato, passa um pouquinho só de 50% da população inteira da nossa casa. A outra parte do Brasil, que é muito, muito interessante, é a parte que ama a natureza. São as pessoas que têm esperança de um país melhor, que acredita no Brasil, presta atenção na natureza, quer que a natureza dê certo e se preocupa com a natureza. Entende que o Brasil é rico em minerais, em água, em floresta. Muita riqueza natural tem este país. Não é mesmo?
você sabe. A outra parte do país é a parte que presta atenção no país como uma possível riqueza, muita riqueza, que ele pode ficar rico com esse país, ou explorando ele mesmo, ou vendendo as nossas riquezas para outros. Enfim, ele é muito louco com a parte do ouro do país, a riqueza do país. Existem essas pessoas que são felizes de morarem num país desse e elas pensam muito na riqueza, só da riqueza do país, mas elas têm consciência que o país é rico, pelo menos. E tem as pessoas que são as pessoas religiosas, as pessoas que creem em Deus. Vamos aqui assemelhar aqui, associar a cor azul à cor do céu. Onde você olha para o céu e você lembra quem? Deus, você lembra de Deus que fez o nosso país e o mundo inteiro. Então são as pessoas religiosas, as pessoas que querem um Brasil melhor, um Brasil humano, um Brasil que é uma família, que é uma casa comum dos brasileiros, pessoas que pensam no futuro harmonioso, o futuro feliz, repleto de bondade e de fé, com Deus presente, que assim como o céu está envolvendo sobre o mundo inteiro, Deus também está sobre o mundo inteiro. Então as pessoas que querem um mundo melhor, que no caso aí parece que era pessoal da direita, não é? Mas eu acho que o pessoal da esquerda também quer um Brasil melhor, só não estava sabendo argumentar e nem estava indo pelo caminho certo. Então, amigos, essas aqui são as cores do nosso país. Cada grupo de pessoas que tem nesse país é importante. Nós temos apenas que nos unir, nós temos apenas que parar de nos agredir e cada um com a sua qualidade, com a sua capacidade dada por Deus, com a sua inteligência, com a sua força de trabalho positivo, participar da construção desse país, porque ele ainda não é um país, ele é apenas um território constituído, federativo e tal, mas ele é um território rico, colonizado ainda por vários países e a gente não tem amor próprio, a gente não tem uma história da qual a gente se honre, a gente só busca agredir um ao outro e coloca toda a fé na política e isso dá muita margem para aproveitadores, para corrupção. Então a gente tem que primeiro crer em Deus, segundo se unir e terceiro se unir no mesmo foco de crescimento do país e parar de brigar uns com os outros. Não existe esquerda nem direita, não existe não. Existe brasileiros e o Brasil, é isso que existe. Homens e mulheres de todas as idades, nós somos o resultado de um conjunto de raças que veio para cá. Europeus, africanos, indígenas, somos irmãos, somos uma família. Queremos o mesmo objetivo, que é um país justo, um país que é uma casa, um país que é um lar para todos nós, sem exceção, para que nós tenhamos um presente e um futuro esplêndido como o Brasil nasceu para ser, porque mais rico, uma terra mais abençoada que ele eu ainda não vi não. Assim, tirando Israel. Então eu vou te dizer uma realidade. Nós, brasileiros, temos que nos unir e trabalhar, cada um na sua competência, na sua capacidade de somar e de construir para o bem esse país. Bolsonaro é um grande homem, ao que se mostrou.
e ele é uma pessoa. Deus é só um, ele é uma pessoa excelente, mas ele é um homem. Nós somos 200 milhões e temos que ser a equipe dele para construir esse país Brasil, que é para os brasileiros. Não existe mais Portugal. Estamos por nossa conta. Temos que parar de ser crianças, parar de brigar com um com o outro, parar com esta bobeira de esquerdopata e bolsominion e dar as mãos. Nós somos brasileiros, é isso que somos, e não outra denominação qualquer. Somos brasileiros e temos que agir como tais. Temos que ser compatriotas, irmãos. Temos que nos unir, trabalhar juntos, de mãos dadas, rumo ao futuro que todos queremos. Pela graça de Deus, eu creio nisso. Creio na sua capacidade de entender isso e creio que conseguiremos juntos construir este país. Vamos aproveitar a administração pública agora, na mão de um homem que é o administrador maior, pela graça de Deus, com toda a sua equipe ética, e vamos ajudá-lo, cada um no seu canto, cada um no seu trabalho, falando bem um do outro, tratando bem um ao outro, que a única denominação que nós temos é brasileira. Não importa a cor, não importa a idade, não importa o gênero, não importa a classe social. Somos brasileiros e são essas cores aqui que devemos ver no rosto um do outro nesse país. Grande abraço para você, Brasil.